Estados Unidos versus Venezuela, a guerra invisível. A tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela é uma das histórias mais complexas da geopolítica moderna. Uma guerra sem bombas, mas cheia de sanções, bloqueios econômicos, espionagem, golpes políticos, batalhas por influência global. Hoje, você vai entender como essa rivalidade começou, como chegou ao ponto de ruptura, e por que muitos analistas já chamam esse embate de uma guerra invisível. Origens históricas. Durante o século XX, a Venezuela era vista como um aliado estratégico dos Estados Unidos. O país possuía, e ainda possui, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, e os americanos dependiam fortemente desse combustível para manter seu estilo de vida e seu poder militar. Empresas dos Estados Unidos dominavam parte da extração e refino do petróleo venezuelano, e a economia local girava em torno dessa parceria. Mas essa relação começou a mudar quando a desigualdade social explodiu. Enquanto elites acumulavam fortunas, milhões de venezuelanos viviam em pobreza extrema. Foi nesse cenário que emergiu a figura de Hugo Chávez, um ex-militar carismático, que prometia devolver o poder e a riqueza do petróleo ao povo. Chávez e a mudança de rumo. Em 1999, Chávez chegou ao poder e iniciou a chamada Revolução Bolivariana, inspirada em ideais socialistas e anti-imperialistas. Ele nacionalizou empresas, expulsou companhias estrangeiras e passou a vender petróleo em condições vantajosas para aliados políticos como Cuba. Nos discursos, atacava abertamente o governo dos Estados Unidos, chamando-o de império. Para Washington, isso soou como uma ameaça direta. Afinal, a Venezuela não era apenas um país rico em petróleo, era um ponto estratégico no continente americano. Logo, começaram as tensões diplomáticas, os embargos e as acusações mútuas de interferência política. Em 2002, Chávez enfrentou uma tentativa de golpe de Estado. O governo venezuelano acusou os Estados Unidos de terem apoiado os golpistas, algo que Washington sempre negou, mas se deixou cicatrizes profundas nas relações entre os dois países. O choque ideológico. Nos anos seguintes, a rivalidade virou uma batalha ideológica. De um lado, os Estados Unidos defendendo o livre mercado e a democracia liberal. Do outro, a Venezuela e seus aliados tentando criar um bloco alternativo, mais próximo da Rússia, da China e do Irã. Chávez incentivou a criação da ALBA, uma aliança entre países latino-americanos com um discurso anti-americano. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos começou a financiar ONGs e grupos de oposição dentro da Venezuela, que Caracas via como sabotagem política. E não era apenas discurso. A partir de 2010, começaram sanções econômicas severas, restrições ao comércio, congelamento de bens, bloqueios à venda de petróleo. Essas medidas foram ampliadas com o tempo e hoje afetam praticamente toda a economia venezuelana. Maduro e a escalada da crise. Após a morte de Chávez, em 2003, Nicolás Maduro assumiu o poder prometendo continuar seu legado. Mas ele enfrentou um país em colapso, queda no preço do petróleo, inflação descontrolada e protestos constantes. Os Estados Unidos intensificaram as sanções, acusando Maduro de fraudes eleitorais, corrupção e repressão contra opositores. Em 2019, Washington deu um passo ousado. Reconheceu o deputado Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Isso dividiu o mundo. Alguns países seguiram os Estados Unidos, outros, como Rússia e China, mantiveram apoio a Maduro. A Venezuela, então, virou o palco de uma disputa global de poder, com potências estrangeiras travando uma guerra de influência em solo latino-americano. O peso das sanções. As sanções americanas causaram um impacto devastador. Segundo relatórios da ONU, o bloqueio reduziu drasticamente a capacidade da Venezuela de importar alimentos, medicamentos e peças industriais. Hospitais ficaram sem insumos, fábricas pararam e mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país em busca de sobrevivência.
Os Estados Unidos afirmam que as sanções visam pressionar o regime a restaurar a democracia. Mas, para muitos observadores, o resultado tem sido contrário. A economia enfraquecida reforça o controle do governo e pune a população comum. Enquanto isso, Maduro sobrevive apoiando-se em novos aliados. A China oferece investimentos e compra petróleo em condições especiais. A Rússia fornece armamentos e treinamento militar. E o Irã envia combustível e ajuda técnica para driblar o bloqueio. Dessa forma, a Venezuela tornou-se uma peça estratégica no tabuleiro global, um ponto de resistência ao domínio americano no hemisfério ocidental. O quase-conflito. Embora nunca tenha havido uma guerra aberta, os sinais de conflito são claros. Em 2019, tropas americanas foram deslocadas para bases próximas à fronteira venezuelana. Washington ameaçou todas as opções na mesa, uma frase interpretada como possível intervenção militar. Em resposta, Caracas mobilizou exércitos e organizou grandes manobras com apoio de militares russos. Também há relatos de operações secretas, tentativas de invasão por grupos mercenários, sabotagem de infraestrutura e espionagem digital. A chamada guerra híbrida mistura política, economia e ciberataques. É uma guerra travada nas sombras, sem declarações oficiais, mas com consequências reais. Situação atual e cenários futuros. Nos últimos anos, houve pequenas tentativas de reaproximação. Com a crise energética global e o isolamento da Rússia, os Estados Unidos começaram a revisar sua política. Em 2022, o governo americano enviou uma delegação secreta a Caracas para negociar uma possível retomada das exportações de petróleo. Maduro, por sua vez, sinalizou disposição em dialogar desde que as sanções sejam suspensas. Mas o futuro é incerto. O país continua com economia fragilizada, inflação altíssima e desconfiança internacional. Os Estados Unidos seguem pressionando por eleições livres e verificáveis. Enquanto isso, milhões de venezuelanos vivem as consequências de uma disputa que não escolheram, uma guerra sem tanques, mas com impactos profundos na vida real. Conclusão. A guerra entre Estados Unidos e Venezuela não é feita de tiros, mas de poder, influência e sobrevivência. É um confronto que simboliza a luta entre dois modelos de mundo. De um lado, o capitalismo liberal e a hegemonia americana. Do outro, o nacionalismo latino-americano e a resistência à dominação externa. O resultado dessa batalha ainda está sendo escrito, e o que acontecer na Venezuela pode mudar o futuro político de toda a América Latina. Porque, no fim, o que está em jogo não é apenas petróleo, mas soberania, democracia e o destino de milhões de pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos.